História do Ceará. Vamos lá? Vamos pegar o nosso livro de História. Eu vou ver com vocês hoje o livro de História na página 38 e na página 39. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro contato entre os europeus e os índios aqui no Ceará, tá? Então, vamos começar falando sobre um pouquinho do descobrimento do Brasil. O termo descobrimento do Brasil é quase sempre empregado para designar a chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao sul da Bahia. Isso aconteceu em 22 de abril de 1500. Porém, é provável que eles não tenham sido os primeiros navegantes a pisarem em terras brasileiras. Tem outra versão, de historiadores achando que não foi o Cabral quem chegou primeiro ao Brasil. Segundo historiadores, 3 meses antes de Cabral descobrir o Brasil, as expedições de Vicente Pinzon e Diogo de Lepe desembarcaram no litoral cearense, uma em Capuí e a outra lá na Barra do Ceará, em Fortaleza, tá? Então, alguns historiadores acreditam que não foi o Pedro Álvares Cabral que chegou primeiro ao Brasil. Um espanhol, Vicente Pinzon, chegou primeiro ao Ceará, 3 meses antes de Cabral chegar ao Brasil. A possível chegada de Vicente Pinzon ocorreu lá no dia 26 de janeiro de 1500, tá? 3 meses antes de Cabral chegar ao Brasil. Nós temos aí a figura do Vicente Pinzon, inclusive ele dá nome a um bairro muito famoso aqui em Fortaleza, próximo lá no Mucuripe. Pelejando pela costa cearense, o espanhol batizou o centro acidente geográfico com o nome de Cabo de Santo Agostinho de La Consolación, que pode ser a ponta lá do Mucuripe. Quando sua expedição desembarcou no litoral cearense, ocorreu um grande confronto com indígenas e, posteriormente, Pinzon e sua tripulação rumaram para o norte, e no mês de fevereiro de 1500 eles atingiram a foz do rio Amazonas, de onde seguiram para as Guianas e para o mar do Caribe. E o Vicente Pinzon voltou para a Espanha no dia 30 de setembro de 1500. Aí nós vemos um pouquinho do confronto, pessoal, que eles tiveram um pouquinho de confronto quando chegaram. Não somente Vicente Pinzon, mas muitos europeus que vieram ao Brasil acabaram entrando nesse confronto com o povo indígena, porque para ambos era algo novo, Os portugueses chegaram aqui no Brasil e se depararam com povos totalmente estranhos. E os índios chegaram no Brasil e se deparavam com aquele povo de pele branca, com vestimentas totalmente diferentes. E os índios, vocês sabem, eles eram naturalistas e não se vestiam. Eles andavam na natureza livre mesmo, nus, E a ambos causou estranheza. Então vamos continuar um pouquinho o nosso assunto. Tais descobrimentos não foram reconhecidos por causa do Tratado de Tordesilhas, mas o que é esse Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, que foi assinado em 1494, antes de Cabral chegar ao Brasil, com o objetivo de demarcar e dividir os territórios ultramarinos conquistados por esses países europeus no período das grandes navegações. A linha imaginária foi ampliada e passou a estabelecer que as terras a leste do meridiano, localizada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, no continente africano, pertenceriam a Portugal, e os territórios a oeste pertenceriam à Espanha. Então, vocês estão vendo aqui o mapa, Essa linha aqui, é o Tratado de Tordesilhas. Tudo desse lado da linha era de Portugal, e tudo pelo lado de cá da linha, do lado aí do oeste seria da Espanha, Então, só que o Brasil, era pequenininho e depois Portugal foi expandindo o seu território como nós temos hoje. Então, assim, agora que nós já vimos um pouquinho do início da história dos europeus no Ceará, vocês vão lá para o livro de História do Ceará, tá? Vai dar aquela conferida, eu estou aqui com o livro de História do Ceará. Vocês vão dar uma conferida nessa página aqui que tem um conteúdo. É um pouco o que eu coloquei no nosso vídeo, tem um pouco do resumo do assunto e eu coloquei algumas coisas a mais. Vocês vão ler, marcando os pontos principais desse conteúdo, que é na página 38. Vão continuar aqui, na página 39 e fazer a atividade, tá? São somente aqui 3 questões simples, certo? Que vocês vão responder no livro. E essa parte, pesquisando, para aprender mais, vocês vão responder no caderno, tá bom? Pesquisem, tá bom? Pesquisem, leiam e estudem. Bom estudo para vocês, turma. Até mais!